Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu quero iniciar a nossa série, Poder do Som, para você entender a força e o poder que existe no seu louvor, na sua adoração, naquilo que sai da sua boca. Você sabe que a sua adoração é uma arma? Você sabia disso? A sua adoração é uma chave. Só dá glória quem entende isso. O seu louvor é uma ferramenta poderosa contra o inimigo. O que sai da sua boca determina o seu futuro. E você vai ver aqui. Atos capítulo 16, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! Eles estavam fazendo o que você fez ainda agora. Eles estavam cantando hinos ao Senhor perto da meia-noite. E os outros presos escutavam. E de repente, grite, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Uau! Sabe por que as prisões foram soltas? Porque eles adoraram na meia-noite. Não, você não entendeu. O seu louvor é uma chave que abre prisões e cadeias que talvez estejam te prendendo hoje. E eu vou mostrar para você como é que nós podemos usar essa ferramenta poderosa. Paulo e Silas estavam presos, mas é interessante a gente poder entender o contexto ao qual eles foram presos. Eles viviam o auge do seu ministério. Algo muito parecido com o que nós vivíamos aqui em São José dos Campos. Eu, como pastor, mas também gestor e administrador desta igreja, via que Deus começara a fazer milagres entre nós. Igrejas crescendo, igrejas se multiplicando, Deus abençoando financeiramente, Deus abençoando emocionalmente, Deus abençoando numericamente, espiritualmente a nossa igreja. Então eles viviam aquilo que nós vivíamos também antes da pandemia. Antes de ficarmos presos na quarentena das nossas casas, nos cárceres privados, se assim podemos falar, domiciliar que nós vivemos. Um momento muito parecido com o momento que nós passamos atualmente. Eles estavam num ritmo de crescimento tão grande que Paulo precisou ir para a região da Macedônia, porque lá havia crescido a igreja e ele foi chamado para pregar para os gentios. E quando ele vai para essa região, por causa do crescimento gigantesco, assustador de igreja, ele leva consigo duas pessoas. Ele sempre viajava e levava ajudantes com ele. Em certa ocasião, ele leva Silas, mas ele também leva Timóteo. Olha como a bênção era grande, porque quando Deus abençoa o ministério, não é só numericamente, não é só financeiramente, mas ajudava com bons obreiros. Ele levanta gente boa para ombrear o trabalho quando ele entende que precisa crescer a obra. Então Timóteo, que chega perto de Paulo, era um rapaz fantástico, um grande obreiro. Em certa ocasião, Timóteo, depois de adulto, falou: eu vou me circuncidar, porque eu preciso pregar e chegar aos religiosos que vão requerer de mim algumas posturas. A circuncisão era feita quando eu era criança ou mais cedo. Já Timóteo era adulto, era acostumado a pregar a gentios que não tinham todos esses critérios, mas ele era um obreiro tão bom e tão comprometido com a obra que ele fala: se precisar me circuncidar, eu circunciso, só para alcançar os religiosos que entendem que eu preciso fazer isso. Eu abro mão de coisas que para mim não são tão significantes assim, para poder fazer o que realmente é significante: espalhar e pregar o evangelho a toda criatura. Se for necessário eu perder a razão para eu ter a paz, eu prefiro assim. Eu prefiro não ter a razão, mas ter um acesso a pessoas ao qual eu posso pregar o evangelho de Cristo. Olha o tamanho do comprometimento desse rapaz.
Olha o que Deus estava fazendo no ministério de Paulo nessa altura. Igrejas crescendo, ele sendo requerido para aumentar, para instruir igrejas, e obreiros à altura, bons obreiros, ombreando e indo junto com ele, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então eles vão, Paulo e Silas, para a cidade de Filipos. Você conhece, porque depois ele escreve uma carta a esta igreja, nessa cidade, a carta aos filipenses. E ele escreve para uma igreja que havia crescido e estava aqui agora explodindo no seu crescimento. O que a gente chama de bombando. A igreja em Filipos estava bombando. E ela foi iniciada de uma maneira muito parecida como nós estamos vendo Deus iniciar a igreja de Itatiaia aqui. E eu profetizo que terá um crescimento estrondoso naquele local também. Logo mais nós vamos receber notícias falando: pastor, manda uma comissão para cá. Por quê? Porque o local onde nós alugamos está pequeno. Nós precisamos crescer. Paulo foi para Filipos exatamente para isso. Está crescendo aqui porque havia se começado uma igreja na casa, pasme você, de uma mulher chamada Lídia. Como isso, pastor? Deus começa a igreja na casa de mulher? Começa. E a igreja estava bombando e crescendo. Deus pode usar a mulher para pregar? Pode, tanto que ele fez. Deus pode usar a mulher para ser pastora? Bem, se Deus coloca o verbo vivo na barriga de uma mulher, por que ele não pode colocar a palavra viva na boca dela? Aleluia. Eu estou pregando aqui para você essa noite. E Deus ajuda, Deus faz crescer através da obra de uma mulher. Entenda você, o que Deus estava fazendo nessa época era algo inédito. Se hoje a gente ainda tem alguma resistência, nem tanta, naquele tempo a mulher era vista como menor na sociedade, não era só na igreja. Na cultura e na sociedade ela era feita para procriar, não podia nem estudar, entrar no colégio. Ficava em casa, tomando conta. E Deus entende que eu vou fazer uma grande obra na terra. Eu vou escolher uma mulher para iniciar a minha igreja na cidade de Filipos. Uau! Olha o que Deus faz. Estava ou não estava bombando esse ministério? Estava ou não estava bombando essa igreja? Até pessoas que ninguém imaginava que poderiam ser usadas, Deus estava usando, botando bons obreiros, botando boas pessoas para implantar, usando mulheres, usando homens, usando crianças, usando idosos, usando filhos, usando a fé dos netos, de todos, Deus estava fazendo. Quem olhasse para cá invejaria o ministério de Paulo. E quando ele chega no auge, no melhor momento do ministério, chega a meia-noite. E Paulo é preso. Paulo é confinado. Paulo é quarentenado, é colocado de quarentena dentro de uma prisão. Que balde de água fria para a igreja, que estava crescendo, que estava frondosa. Eu falo isso com a minha mulher. Antes da pandemia a gente estava vivendo, e voltamos a viver esse novo tempo, porque Deus é um Deus de aliança. Assim que Ele fala, Ele se compromete com a sua palavra. Nós estávamos aqui no centro de convenções, especificamente, e outras igrejas também viviam isso. Todo culto, acabava o culto, eu descia ali, 3, 4 famílias. Pastor, eu quero vir para cá. Pastor, estou vindo para cá. Pastor, estou aceitando Jesus. Pastor, estou vindo para cá. Nós estávamos vendo, eu falei: amor, o que está acontecendo na igreja? Aí vem a pandemia. Todo mundo preso. Todo mundo dentro de casa. O ministério de Paulo estava no auge. Nunca cresceu como estava crescendo nesse momento, quando este homem é trancado à meia-noite numa prisão escura. Quando ele estava na prisão com Silas, encarcerado, ele viu: o que nós vamos fazer agora? Não nos resta fazer mais nada, a não ser abrir a nossa boca e cantar. Abrir a nossa boca e louvar. Eles formaram a primeira dupla sertaneja da época, Paulo e Silas, cantando o grande hit deles, novo álbum, Nas Cadeias do Seu Coração. Estou brincando. Eles não estavam cantando o hit da época. Eles não estavam cantando o que estava bombando nas rádios, o que as pessoas cantavam nas ruas, não. Eu creio, e a palavra fala que eles cantavam corinhos e hinos. Eles estavam cantando o hino da harpa da época. Quando eles se viram presos na madrugada, sem nada, eles começaram a cantar hinos. Agora, como é que eles cantavam esses hinos? Nós estávamos cantando aqui, nós cantamos o hino da harpa. Só que nós cantamos olhando para o telão. Por quê? Porque tem a letra. Você abriu a sua harpa cristã, você abriu o aplicativo e você viu a letra da música. Agora eles não tinham harpa cristã, e mesmo se tivesse, estava escuro, estava à noite, dentro de uma prisão, não tinha luz para eles poderem ver, não tinha telão com letras, não tinha internet, smartphone, para eles buscarem na harpa cristã
no Google. Como é que eles sabiam, como é que eles cantavam hinos de madrugada sem os recursos para lerem a letra? Simples. Eles memorizavam. Eles aproveitavam e aproveitaram os dias de sol, os dias de paz e os dias de luz para memorizar, porque quando chegasse a escuridão da meia-noite, eles tinham tudo de coração. Como é que nós vencemos os tempos de pandemia, de prisão, de carceragem e de escuridão que assolam, quando vem o meio-dia com a sua maldade? Como é que, ou meia-noite com a sua maldade, como é que nós lembramos de cantar e entrar na presença do Senhor? Nós usamos o tempo que a gente tinha de dia, o tempo que a gente tinha de luz, para memorizar. Eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus. Assim como meus filhos que estão por aqui, eu nem sei para onde está o Andrezinho, era que nem eu. Eu ficava correndo pela igreja, eu sabia memorizado cada esquina da igreja, cada banco de igreja. Eu tinha provavelmente dormido debaixo de todos os bancos que existiam na igreja. E por isso, hoje, eu posso falar que a fé do meu pai passou para mim. E eu não me desvio dos caminhos do Senhor. Não é porque eu sou perfeito, não. É porque quando eu era criança, eu memorizei o caminho da casa do Senhor. Eu memorizei a topografia, o layout da casa do Senhor. Toda vez que eu não vejo futuro, que eu não vejo saída, que eu vejo uma escuridão, não vejo uma luz no fim do túnel, eu tenho memorizado o caminho da casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Como é que você vai viver esses tempos de dificuldade? Memorize. Eu estou pregando isso para alguém? Estou pregando isso aqui para alguém? Se eu estou pregando para você, dá uma glória a Deus, dá um aleluia. Eles tinham memorizado. Memorize da maneira correta o que você está passando agora. Eu já falei para você, nós não vamos mais, provavelmente, no nosso tempo de vida, viver uma situação como essa. Mas memorize da maneira correta. Porque a sua mente, às vezes, é um estrago. Lembra do que não é para lembrar. E o que não é para lembrar é o que você lembra. Tente memorizar e focar as coisas corretas que você tem que fazer. É isso que nós estávamos pregando aqui com os nossos pastores durante toda a pandemia. Ei, não fica murmurando não. Tenta ver o de bom que Deus pode fazer durante esse momento. Comece a atacar e a memorizar o momento que você está vivendo, essa situação que você está passando, da maneira correta. Olha a gente fazendo culto no carro, culto online, coisa que não acontecia antes. A gente colocava 600 a 700 pessoas aqui no nosso culto. Entrou na pandemia, o primeiro culto online, 6.000 pessoas assistindo online. Eu tenho que aprender a memorizar. Quando a gente passar de tudo isso, eu não tenho que ficar falando, glória a Deus, ainda bem que a gente passou por isso. Não! Deus alcançou milhares de pessoas que a gente nunca alcançaria se Ele não tivesse colocado a gente nessa carceragem, nessa prisão. Nós temos que lembrar das situações que nós passamos da maneira correta. Você passou pelo vale da sombra da morte, pela escuridão, mas Deus esteve com você. Talvez algumas pessoas foram tiradas de você, foram recolhidas, mas Deus continua do seu lado. Lembre esse momento da maneira correta. Lembre disso por quê? Porque quando chega a escuridão, nós temos que lembrar o que aprendemos e memorizamos quando era luz e quando era dia. Isso aqui é poderoso. Aleluias. Aleluias. Onde é que está? Lamentações fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você é alguém que traz na memória algo esperançoso? Ou você é alguém que só reclama, que só murmura? Você é aquele que se te dá um limão, você conhece o ditado. Você chupa e fala que é amargo, ou você coloca um açúcar e um pouquinho de gelo e faz uma limonada? Que tipo de crente é você? Como é que você vai lembrar esse período de pandemia? Será que você vai ficar urrando e chorando? Ou você vai aproveitar para cantar hinos e louvores? Para ver Deus se revelando na sua vida de uma maneira diferente, para se aproximar de Deus, para buscar mais a Ele, para ter mais intimidade com Deus. O que você vai fazer neste período? É a pergunta que eu faço para você. Lá em Belém, eu morei 9 anos em Belém do Pará. Meu pai e meu irmão estão lá, a minha família toda vive lá. Belém é conhecido como a cidade das mangueiras, porque se você for lá nas ruas, tem túneis todos de mangueiras. E é mangueira com muita manga. Quando chega na época de manga, fica lotado assim. Quando eu falo lotado, é muito. É 100, 200, 300 mangas numa árvore. É algo absurdo que você não acredita. É quase mais manga do que folha. E Belém, você sabe muito bem, é uma cidade que chove muito. Chove pelo menos 3 vezes ao dia, em horários fixos às vezes. A gente marca, depois da chuva a gente se encontra. Antes da chuva, o que acontece? Tem vento.
E quando o vento bate na mangueira, que tem muita manga e está carregado, o que acontece com a manga? Ela cai. E elas fazem túneis cobrindo a cidade, as principais avenidas. É impossível, ou quase impossível. Tem algum paraense aqui? Levanta a mão aqui. Cadê? Quantos paraenses? Tem lá atrás. Tem gente, tem ali também no som. É. Nos 4 cantos dessa igreja tem paraense. Se você tem carro e você dirige por Belém, é quase impossível você não ter o vidro quebrado de para-brisa da sua frente de uma manga caindo no seu carro. É quase impossível. Não, é quase impossível. Ou então você sobe em cima do carro, você vê que ele está todo amassado. O rapaz que abriu a fábrica de vidros de carro lá, ele é milionário. Por quê? Porque quando chega a época de manga, pode ter certeza, vai bater vento, vai bater chuva, a manga cai em cima do carro e quebra tudo. Um dia eu estava dirigindo com o carro da minha mãe. Tinha acabado de tirar a carteira. E eu estava dirigindo na José Malché, a rua ao lado do Templo Central. É um túnel só de mangueiras. Eu estava indo a uns 60, 70 por hora. Quando cai uma manga, e sabe quando você sabe? Parece que vai cair, você vê ela caindo, não tem como frear, não tem como desviar, ela vem, pô, bem no para-brisa, ele racha todo. Aí eu parei o carro, liguei o alerta, aí eu olhei para aquela manga. Quebrou o carro, não é carro nem meu. Minha mãe vai fazer eu pagar esse carro. Eu peguei aquela manga na minha mão, sabe o que eu fiz? Eu chupei ela inteira. E eu vou falar para você, ela estava docinha, porque com o impacto do para-brisa, virou suco dentro dela. Ela estava docinha. Eu não sei se você está entendendo. Talvez outra pessoa xingaria até a 3ª geração do prefeito. Talvez outra pessoa xingaria até a 5ª geração do secretário, talvez, de meio ambiente. Mas eu não, o que eu vou fazer? Já que quebrou, já que a manga está aqui, está docinha, está no chão, eu vou pegar ela e eu vou aproveitar esse momento. Eu vou chupar. Eu estou contando para você e eu lembro do gosto doce da manga e não do gosto amargo de ter um para-brisa quebrado. Como é que você vai lembrar as coisas que acontecem com você durante o ano de 2020? Paulo e Silas estavam na meia-noite, numa prisão escura. Vamos ter a sensação que eles tiveram? Feche o seu olho. Eu vou pedir que todos aqui fechem. Feche o seu olho. Feche o seu olho. Como se você estivesse na prisão. Feche o olho. Não abra. Mantenha o seu olho fechado. Tente imaginar a escuridão que estava lá. Já pensou se enquanto eu pregasse aqui, fosse embora a luz e ficasse tudo escuro como ficou naquela prisão? Não seria uma loucura? Você já pensou? Você falando, e agora? Está tudo escuro. Como é que o pastor vai pregar? Porque eu vejo que ele tem anotação, eu não preciso ver a minha anotação. Por quê? Porque eu tenho tudo memorizado. Aleluia. Quando a escuridão chega, eu não fico apavorado. Por quê? Porque eu tenho tudo memorizado. Quando eu passo mal de madrugada na minha casa, e às vezes eu tenho que ir para o banheiro, eu nem ligo a luz. Por quê? Porque eu já fui tanto, eu conheço o caminho da minha casa, eu tenho o caminho da minha casa memorizado. O que o Senhor está te ensinando durante essa pandemia é: aproveite para memorizar o caminho da minha casa, o joelho, o lado da cama, a me buscar, porque quando chegar o dia mau, você não vai ver nada, e você vai precisar abrir a sua boca, louvar a mim, memorizando aquilo que você aprendeu quando era dia. Eu não tenho medo da noite, porque eu sei o caminho da casa do Senhor de coração. Eu tenho memorizado. Gunnar Wingren, junto com Daniel Berg, eles foram os fundadores, missionários, pioneiros da nossa igreja. Gunnar Wingren tinha uma esposa chamada Frida Wingren. E Frida Wingren é conhecida porque ela é compositora de muitos hinos da nossa harpa cristã. E a história conta que quando apertava, quando eles estavam presos, eles viam escuridão pela frente, eles não viam perspectiva de futuro. Deus dava para ela lindos hinos que ela entoava e que ela cantava. Deus colocava no coração dela, quando apertava a situação da Assembleia de Deus, ela compunha hinos e cantava hinos. Numa dessas situações ela compôs o seguinte hino: se Cristo comigo vai. Você sabe esse? Eu irei. Só as vozes. E não temerei, comigo vai. É grato.
É grato servir a Jesus. Aleluias. Só as vozes da igreja. Só as vozes da igreja. Escute isso. Escute isso. Como é que você cantou comigo isso? Como é que você lembrou isso? É porque durante a luz, durante os tempos de paz, Deus colocou no seu coração e você memorizou. E agora que está escuro, não tem letra no telão, assim como Paulo e Silas na prisão, eu estou sentindo que cadeias vão quebrar essa noite aqui. Deus está arrancando algemas, Deus está dilacerando as cadeias essa noite. Arabaçuia. Jesus, em tua presença reunimos-nos a ti. É isso que sai da nossa boca na escuridão. Tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia, você sabe de cor, sabe de coração, canta mais alto então para o teu Deus. Dá a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer meu nome agora. O terremoto está chegando. Deus vai quebrar as cadeias. Vai estremecer. Deus vai te libertar. Ele vai te tirar desse cárcere. Hoje dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu não sei se você está percebendo, mas já está estremecendo as coisas no mundo espiritual e Deus está abrindo cadeias de pessoas. Enquanto a gente cantava na escuridão, Deus cuidava dos nossos cárceres, daquilo que aprisionava a gente. Eles cantaram na meia-noite na escuridão, sem ver exatamente nada. A palavra fala que as cadeias foram abertas, não só a deles, de todos. Eu posso profetizar na sua vida, lá na sua casa. Cante de madrugada. Deus não vai libertar só o seu cárcere não. O seu filho, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, todos que estiverem com você terão as cadeias e as algemas abertas em nome de Jesus. Todos. Abriu a carceragem de todos. E aí o carcereiro ficou desesperado. Ele falou: vão me matar, porque essa aqui é a minha atribuição. E lá eles faziam isso. Não deu conta, vai morrer. E aí o que Paulo fala? Paulo chega até o carcereiro e ele fala assim: ó, não te desespere, não te mate. Ele tentou se matar. Não cometa suicídio, rapaz. Não cometa. Ninguém vai fugir.
Eu tenho uma palavra para a igreja. Eu tenho uma palavra para nós pastores. Às vezes a gente acha que a gente, por servir a Cristo, está acima da carne seca. Ele fala assim: ninguém vai fugir. Essa pandemia não ataca só quem não é crente, não. É todo mundo. Ninguém vai fugir disso. Ninguém vai fugir. Nós temos que entender o momento e abraçar e tirar dele o melhor. Vamos tirar, pastores, irmãos, irmãs, famílias, o melhor desse período de pandemia. Está preso? Tire o melhor. Ele fala assim, ó, não vai embora, não se mate, porque ninguém vai sair. E aí ele começa a evangelizar o rapaz. Qual foi a missão de Paulo? O que ele foi fazer em Filipos? Ele foi pregar o evangelho. Ué, já que ele estava preso, que melhor lugar para pregar do que um público-alvo de presos, de pessoas que realmente precisavam ouvir uma palavra de consolo naquele momento. Deus prendeu ele para colocar ele no local onde ele precisava iniciar o ministério de evangelismo. Nós estamos como igreja no lugar exato onde Deus preparou. Se Deus fala assim, fica preso, é porque Deus quer que a gente pregue lá naquele local. E eu imagino, que música pastor ele cantou? Eu acho que ele cantou a poder, no sangue de Jesus. Por quê? Porque no sangue de Jesus cadeias quebram. No sangue de Jesus cadeias abrem. No sangue de Jesus, vamos cantar, algemas se quebram, algemas abrem. E eu quero que você cante nesse momento. É o momento da sua cadeia ser aberta. É esse, da cadeia quebrar. O poder do nome de Jesus. Esse é o seu momento. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.